Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cria Valor. Eu, Márcio Gonçalves, Daniel Gil, somos o seu consultor empresarial e estamos trazendo mais um pouco dos boletins semanais que ultimamente está sendo bem agitado, né, Daniel? Como é que está aí Bom os dia. próximos informações, indicadores para esse período que segue aí? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom, dando sequência ao boletim dessa semana, eu incluí uma informação que eu tinha não tinha ficado devendo porque não tinha sido publicado, mas eu incluí, que é a decisão da taxa de juros na Inglaterra, e ela converge com a decisão do Banco Central Europeu, que houve uma redução, então uma decisão pela redução em 0,25% da taxa de juros básicas da Inglaterra. Se a gente comparar essas duas taxas, a da Europa e da Inglaterra, que reduziram em 0,25, os Estados Unidos eles optaram por manter a taxa de juros, e o Brasil foi o único país que subiu. Então, o que isso quer dizer para a sua empresa? Bom, quando uma economia ela opta por reduzir a taxa de juros através da sua política monetária, ela está olhando o mercado de forma de longo prazo. Ela não está olhando a economia em curto prazo. Isso também serve para a economia brasileira. O nosso Banco Central, quando define a taxa Selic, ela está olhando o longo prazo. Quando ela olha o longo prazo e tem a decisão de reduzir a taxa de juros, ou no caso brasileiro, aumentar a taxa de juros, isso ela vai interferir diretamente na questão de investimento para as empresas e custos. Então, no caso brasileiro, houve uma decisão de enxugamento da economia através da redução da liquidez no mercado. Então, as taxas de juros vão tornar as operações, os recursos financeiros mais caros, no sentido de esfriar a economia para que a inflação reduza um pouco. Principalmente a gente tem ouvido muito falar sobre a inflação de alimentos, né, Márcio? Agora, o contrário disso, que é o que está acontecendo na Europa, eles estão estimulando a economia, porque a economia lá ela tem um crescimento de baixo, ela está em menos de 1%. Então, eles estão estimulando a economia através da política monetária com a redução da taxa básica de juros. Isso pode gerar oportunidades. O outro ponto que eu coloquei, e que tá muito ligado com as informações, foi que vários países, as moedas de vários países, houve uma depreciação do dólar. Isso fez com que o dólar caísse e muitas moedas se depreciassem. Então a gente tem, por exemplo, o real. O real vem se valorizando, né? O dólar caiu de 6,20 para 5,78. E assim a gente tem, por exemplo, a desvalorização de várias moedas que eu coloquei no meu boletim. Isso gera oportunidades para as empresas, principalmente quem negocia, quem está ligado ao comércio exterior, quem se abastece de insumos do exterior. Hoje as economias estão muito integradas. E aí tem um outro aspecto que depois eu posso comentar. O outro aspecto que eu abordei no meu boletim informativo foi uma pesquisa com várias informações importantes, feita com 1.242 líderes do mundo inteiro, representando 52 países. A fonte dessa pesquisa é The Global Advisory and Accounting Network. E uma das perguntas que é muito interessante, que eu coloquei lá no meu boletim, e as outras informações eu tenho à disposição de quem tiver interesse, é o seguinte: foi perguntado para esses 1.242 líderes qual é o risco de crescimento mais rápido que afeta a sua empresa. E todos, 78%, deixa eu ver bem certinho o percentual, 78% dos pesquisados apontaram as incertezas econômicas. Então, todas as informações que eu coloquei no meu boletim, elas estão interligadas. As taxas de juros, a cotação das moedas e as incertezas econômicas que vão gerar. A leitura que eu faço é que as incertezas econômicas vão acontecer com muito mais frequência do que vinha acontecendo até o momento, por várias razões. Nós vimos agora em dezembro uma saída muito grande de recursos, basicamente de multinacionais. E essas multinacionais, na minha leitura, elas
adquiriram um volume, um tamanho financeiro expressivo, que elas interferem e influenciam muito a conjuntura econômica. E muitos países não estão dando conta, através de suas políticas monetárias e outras decisões políticas, de fazer o controle das suas economias, porque a oscilação e a entrada e saída desses fluxos dessas empresas multinacionais é tão grande que interfere na conjuntura nacional desses países. Então, tu quer dizer então que determinadas empresas, conglomerados, são tão vultosos que impactam na economia do país? Exatamente, isso vai influenciar na cotação da moeda frente ao dólar. Por exemplo, agora em dezembro nós vimos uma corrida de recursos saindo do Brasil. Agora a gente está vendo ao contrário, com as decisões do presidente americano, que são incertas no sentido de que o que vai acontecer no médio prazo com as decisões que eles estão tomando lá. Então, muitas empresas estão saindo dos Estados Unidos e isso interfere, principalmente empresas especuladoras no mercado financeiro. Então, elas vão elas tomam a decisão para irem para mercados mais sólidos, menos risco, né? Menos riscos, e para se protegerem. E aí interfere exatamente nas conjunturas. E a sua empresa tem que estar preparada nisso. E aí que a gente pode te orientar com informações, com diagnósticos do seu desempenho na empresa, com trabalhos técnicos que podem ajudar a sua organização digamos assim, a navegar por essas incertezas econômicas que essa pesquisa e outras informações que essa pesquisa traz apresentam em termos de preocupação desses grandes empresários. Tá? Então, esses foram os resumos que eu coloquei no meu boletim, que está muito linkado com o boletim da semana passada e com toda a questão relacionada às incertezas que essa pesquisa aponta. Então, eu acho que existe um volume de informações muito importantes a serem trabalhadas dentro da sua organização. E o que a gente vê, né, o pessoal que acompanha a gente aí nos últimos boletins, é cada vez mais essa necessidade de uma visão sistêmica do negócio. Não adianta só ser um ótimo estrategista, ser um ótimo gestor de pessoas, ser um ótimo financeiro, ser um ótimo economista, porque a equalização desses N fatores externos e principalmente, né, mapear e entender. A gente ajuda muito os empresários a fazer isso. Quais são os fatores que a gente tem autonomia e gerência sobre ele e quais são os fatores que a gente não tem autonomia e gerência, né? A gente tem que monitorar, ver o que pode ser feito e, caso aconteça, quais são os movimentos que eu tenho que fazer para mitigar os riscos, né? Então, estou muito exposto à questão do dólar, então eu vou fazer um hedge, né? Eu estou muito exposto à variação de tal insumo da minha atividade produtiva, eu vou fazer um estoque, vou fazer um contrato futuro, enfim. Então, tudo isso são visões que muitas vezes a gente aprendeu em diversos segmentos e leva uma boa prática de um segmento lá da agroindústria para um segmento da saúde. Mas o que tem a ver isso? Não, tem boas práticas em determinados setores que, quando tu apresenta para um setor completamente diferente, ele dá um estado e diz, eu vou pegar isso aqui, vou adaptar e vai dar resultado. Assim, eu finalizei o meu boletim de ontem com duas sugestões, com duas questões importantes para as empresas. Elas têm que olhar, em primeiro lugar, o mercado, a sua operação, a sua organização em termos de estrutura, que informações tem, qual é o seu desempenho, qual é a agilidade da informação que ela produz para a tomada de decisão. Isso tem que ser muito ágil, porque as incertezas econômicas, conforme a pesquisa estão apontando, ela interfere diretamente na empresa. O segundo aspecto que eu apresentei é o olhar para fora da empresa, da porta da empresa para fora. O que está acontecendo com o mercado, quais são as tendências, os concorrentes estão crescendo, estão reduzindo, está abrindo novas oportunidades ou não, e aí elas têm que ter uma espécie de uma visão panorâmica do que está acontecendo ao redor da sua operação. E, por exemplo, quando se fala em taxa de juros, é o custo da empresa, né? Então, por exemplo, a empresa hoje ela tem capital de giro, não tem, se vai ter que buscar no mercado, no longo prazo,
esse aumento da taxa Selic no Brasil, ela vai gerar um custo maior financeiro para as empresas, etc. e tal, diferentemente dos mercados lá fora, que optaram por uma redução da taxa de juros. Então, todo essas informações que são complexas para a empresa hoje tem que dominar, independente do tamanho, do setor que atua, do segmento que atua, mas ela tem que estar bem estruturada e fortalecida dentro das informações. Por exemplo, eu tenho uma visão de que a capital de giro hoje é muito mais importante a empresa ter um capital próprio de giro, não buscar no mercado. O custo é alto. E todo esse processo a gente ajuda, né? O Daniel tem um arcabouço aí de 30 anos de indicadores econômicos e financeiros, que separado por setores específicos de mercado. Então, cruzar primeiro, como ele falou, da porta para dentro. A gente entra na empresa, faz um diagnóstico, entende o momento atual da empresa. Com base nessa informação e no alinhamento estratégico, né, o sonho grande dos donos, a gente olha e cruza com o mercado. Então, como é que, eu quero investir em tal segmento, né? Isso. Bom, os números estão mostrando que, ok, né, vamos em frente. Não, os números estão mostrando que isso aqui tem um mercado cada vez mais, com mais dificuldade, com margens menores, com menores volumes. Tu realmente quer fazer essa decisão, né? Então a gente começa a largar, né, como a gente fala, o lado emocional, né? Eu quero fazer negócio, quero abrir, quero ser o maior, para dizer, racionalmente, tá aqui os números e a gente, né, com base em fatos e dados, estamos apontando para tal consequência, né? Agora, se tu quer fazer, a gente também pode ajudar a fazer dar certo, né? Mas é isso, turma, acho que foi bom bate-papo, fiquem atentos, né? Acompanhem a gente aqui, encaminhem esse vídeo para empresários, para pessoas conhecidas que possa ser interessante esse conteúdo, sigam a gente aqui. E faz o seu comentário também no post depois. Comenta aqui embaixo e a gente vai sempre ler aqui e responder e também tratar de alguns pontos apontados nos comentários aqui no nosso podcast. Então vamos ficando por aqui, agradeço a atenção. Daniel, tuas considerações finais? Não, é isso aí, a gente também fazer estudos, né, que eu acho que é importante hoje em dia, olhar bem as tendências é importante. Eu desejo a todos uma boa semana de trabalho. Isso aí, até mais.